Em meio a uma noite em que os sons dos grilos se fazem presentes, latidos de cachorro e ao mesmo tempo a maior das calmarias, é que surge-nos mais vontade ainda de compartilhar algumas ideias refletidas há tempos, ou simplesmente pensar em um modo de fazer as pessoas pensarem junto comigo sobre certos fatos. Mas enfim, em meio a tudo, paro para imaginar como estaria a minha vida se por um acaso nada disso da pandemia estivesse ocorrendo agora, e tudo não passasse apenas de um devaneio nosso. Como eu estaria agora comigo mesma? O que eu estaria pensando em fazer amanhã? Quais seriam meus pensamentos diários? Às vezes não nos damos conta que as coisas, quando não tidas atenção o suficiente como merecem, acabam por ir silenciosamente e discretamente se esvaindo, como se fosse alguém que tenta segurar um punhado de água com as mãos, mas mesmo assim ela vai e aos poucos, incontrolavelmente, vai desaparecendo. E tem muitas ligações que podem ser feitas entre tudo isso. Já estava ficando assustadora a frenética e constante agitação e aceleração da vida, que mesmo que saibamos, de fato, que evoluímos e que ainda iremos evoluir, não sabemos como exatamente, e esse é outro assunto complexo. Enfim, isso vem se mostrando na minha percepção algo que, como dito, ocorre silenciosamente, em que apenas os que se prestam a oferecer à devida atenção que aquilo necessita, conseguem entender o porquê de os acontecimentos terem atingido patamares cada vez maiores em termos de confusão, mentiras, mal-entendimentos, coisas consideráveis desumanas e agressão com a natureza. Quantas centenas ou até mesmo milhares de gerações podem ter passado e vivido desde a existência da espécie humana? Quantas coisas, acontecimentos, marcas e modos de percepção completamente patológicos foram sendo carregados em todos esses anos? Quanto sofrimento humano diante a ideia de não ter controle sobre sua própria mente tem causado sensação de incapacidade, levando-o a aceitar qualquer rótulo imposto pela sociedade? Pessoas chegaram a raciocínios tão complexos acerca de algo por terem tido experiências sensoriais muito intensas com esses acontecimentos, que com o passar dos anos isso passou a ser um título para as pessoas, cujas não deram a atenção devida a algum assunto, se perderam na mais vasta imensidão de modos de percebê-los, e gerou o que gerou. Tais pessoas literalmente não souberam reconhecer esses estímulos e percepções, não conseguiram lidar com alguma parte de tantas opções em que estamos correndo o risco de experimentá-las. Em um mundo de tanta correria, tantas coisas para termos que prestar atenção, tantos assuntos que devemos considerar mais importante, por de certa forma termos que ter uma garantia de bens materiais acumulados ao decorrer de nossa encarnação biológica, passa a nos cegar diante dessas limitações que não encontramos. Problemas, situações que nos causam extremo desconforto, assuntos que não foram esclarecidos, ações que nos marcaram, algo que nos causou medo, estão e sempre estarão, enquanto não trabalhados e entendidos, atuando sob o nosso corpo, sob o nosso ser, seja lá como queiram chamar. Essas experiências do qual não temos certeza do que significam, nos levam a criar um tipo de bloqueio em que evitamos pensar ou simplesmente criamos ideias extremamente distorcidas e complexas sobre o fato. Quando vê com todo esse acúmulo de sensações mal processadas e entendidas, em um piscar de olhos estamos com a nossa cabeceira lotada de medicamentos ou até mesmo de álcool, fumo ou o que considerar que possa alterar a percepção do mundo a quem utiliza. A questão não são esses elementos, mas sim o quão essa falta de visão para os assuntos mal resolvidos ou simplesmente o não querer atentar-se para os mesmos afetam exatamente esse modo de perceber as coisas. Pois toda essa vivência humana não passa de uma experiência sensorial captada por um corpo biológico, atuando em dinâmica com a consciência. Quando não entendemos o que outra pessoa quis fazer com aquilo, quais as intenções dela com aquele, por que ela falou aquela coisa ou agiu de tal forma, começamos a imaginar, de acordo com tudo que já experimentamos na vida, os porquês dessas perguntas. O problema nisso é que a realidade é percebida, de certa forma, individualmente, pois nos individualizamos inconscientemente dos outros, mas isso é um assunto para outro momento. E é uma realidade que não corresponde à nossa, pois ambos corpos e mentes não passaram pelos mesmos estímulos sensoriais ao decorrer da vida, portanto, obtendo para si verdades diferentes, opiniões diferentes, medos diferentes e realidades diferentes. O ponto disso tudo é o quão pensamos que devemos nos encaixar em um modo de pensar, porque isso praticamente é impossível.
Sempre, de alguma maneira, vamos ter alguma ideia sobre alguma coisa, o que não nos deveria tornar-nos reféns das nossas próprias diferenças, falando agora em termos coletivos. Estamos acostumados a lidar com a ideia de termos que vencer, que deixar para trás as pessoas que nos fazem mal, que temos que conquistar os nossos objetivos e cada um por si. O problema é que isso passou acima de muita coisa, perdeu-se muito no caminho, a qual os seres humanos estão vivendo uma realidade em que ainda pensam muito individualmente, valorizando o eu criado em meio a comparações. Isso acaba gerando, então, esses contrapontos. Pessoas são taxadas de doente quando ficam expostas a complexidades profundas da sua própria ideia de si mesmo ou do mundo externo. Pessoas preferem abandonar uma relação do que simplesmente se atentar, conversar e esclarecer em percepções. Pessoas que vieram da mesma força afastam-se por não saberem lidar com o diferente, com o nunca antes experimentado, com distorções egóicas da realidade tão profundas que acabam se afundando em um eterno mar de ilusões. Mas diante dessa realidade tensa que estamos fadados a enfrentar, ao termos um corpo que nos permite viver esse tipo de realidade, a sentir as coisas como sentimos, como podemos, de alguma forma, disseminar a clareza, a compaixão, o diálogo, a visão e, por fim, o amor? O amor, tão esquecido, mesmo que criador dessa possibilidade de percepção humana, deixado de lado pelas confusões que fazemos, pelas vontades de termos mais ao invés de ser mais. Paremos por um instante, esvaziamo-nos nossas mentes lotadas de distorções, percepções alteradas de um eu que se descobre ao tentar limitar o mundo externo ao interno. O que está acontecendo? Olhe, sinta, permita-se olhar para si, para suas percepções. Não sei se alguém notou, mas mecanismos como meditação, yoga, autoconhecimento, terapias estão cada vez mais em alta, cada vez mais sendo procurados. E por quê? Porque as pessoas estão finalmente, como parte da evolução, entendendo a necessidade de olharem para si mesmas e de desfazerem certas criações, certos complexos criados pela mente ao longo da vida, libertando o amor, a felicidade, a genuinidade. E a pandemia está contribuindo exatamente nesse fator, dando mais tempo para as pessoas realizarem esses outros tipos de atividades, ou até mesmo pensar mais racionalmente sobre as coisas, tanto que muitos assuntos estão virando pauta exatamente nesse momento, por antes não terem a oportunidade de serem atentados pela agitação cotidiana, ou simplesmente ficarmos em silêncio e sentirmos o que devemos sentir. Vamos prestar atenção aos acontecimentos ao nosso redor, ao que o corpo nos pede, o que isso pode ter a ver com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os acontecimentos à nossa volta, e formas de querer bloquear certos tipos de sensações. Será que se ao esclarecermos os assuntos mal resolvidos, as sensações irreconhecíveis, e ao realmente entendermos nossa vida, o porquê de tudo fluir como flui e como temos influência nisso, podemos obter uma melhora em questão de saúde mental? Ou até mesmo de vida? Obrigada a quem ouviu até aqui, gratidão, e convido-os a pensar sobre tudo isso. Por último, mas não menos importante, o que, como seres humanos que somos, podemos fazer para que a vivência não se torne cada vez mais pesada e difícil? O que, como seres humanos que somos, podemos fazer para que a vivência não se torne cada vez mais pesada e difícil? Como podemos lidar melhor com as pessoas, com as coisas, olhando para tudo de um modo geral? E por fim, fiquem em casa, se puderem. Não force uma pessoa a ver através de seus olhos quando ela tem seus próprios olhos. E por favor, não coloque seus óculos nos olhos de ninguém. Seus graus são diferentes. Osho.